Meus irmãos, não se assente ainda, fiquem em pé. Já vamos passar para a palavra. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar o pastor Luiz Cláudio, um grande amigo nosso. Pastor Luiz Cláudio, seja bem-vindo. Aqui é a sua casa, o senhor sabe disso, nem precisa de apresentações, não. Seja bem-vindo, aqui sinta-se à vontade. Gostaria de chamar o pastor Pedro para vir aqui à frente, que será o nosso ministrante. Vamos estar orando por ele, apresentando a vida dele. Não precisamos orar pela palavra, porque a palavra é santa. Nós precisamos orar pelos nossos corações, para que os nossos corações recebam a palavra de Deus. Estenda suas mãos para cá, o pastor Pedro. Senhor Jesus, nós te pedimos algo muito simples nessa hora. Fala conosco. Que a voz de muitas águas possa estremecer os nossos corações. Que as nossas necessidades sejam satisfeitas pelo poder da Tua palavra. E nós lembramos que Tu é a própria palavra encarnada. Fala conosco, que os nossos ouvidos estejam audíveis para ouvir a Sua voz. E que o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de pedir a gentileza, os irmãos podem tomar assento por um instante apenas, antes de fazermos a leitura da palavra de Deus. Eu não posso me furtar ou perder a oportunidade nesta noite de fazer menção à minha gratidão a Deus, uma vez que a missionária já falou a respeito do câncer de mama, e eu fiz questão, quando eu passei pela porta e vi ela colocar o laço nas irmãs, pedi o meu também. Primeiro, para lembrar aos irmãos, que apesar da incidência do câncer de mama não ser tão comum nos homens, apenas 1% dos casos de câncer de mama atinge o público masculino, mas 1% é muita coisa, porque esse 1% pode ser qualquer um de nós. Então, todas aquelas regras de autoexame, de consultas, tudo isso também vale para nós, O câncer de mama, junto com o câncer coloretal e o câncer de pulmão, é um dos 3 cânceres de maior incidência que tem. Mas graças a Deus que para quem está sendo muito bem orientado como nós estamos, o diagnóstico precoce, ele dá uma chance de cura, se não me engano, as irmãs me corrijam, 95% para quem faz o diagnóstico precoce. E eu não posso deixar de mencionar também o milagre que Deus fez na vida da minha esposa, que no ano de 2013 foi acometida do câncer de mama, e para quem pensa que câncer é sentença de morte, não é, tanto que ela está aqui, viva, saudável, linda e maravilhosa, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E na verdade não é somente ela, tem mais. Cadê as irmãs aí que Jesus curou do câncer de mama? Olha aí, tem pelo menos 3 aqui dentro da congregação. Isso são sinais, é a prova de que Deus faz milagre, amém? Mas nós não vamos apenas esperar pelo milagre, nós vamos fazer a nossa parte e vamos nos cuidar. Irmãos, uma leitura da palavra do Senhor. Agora sim, aqueles que puderem se colocar de pé juntamente comigo, nós vamos ler em 1º livro dos Reis, capítulo de número 19. Eu quero agradecer aos irmãos da equipe de som. Toda vez que eu pego esse microfone na mão, eu me sinto pelo menos com uns 10 centímetros a mais de altura pela qualidade que eles colocam na minha voz. Deus abençoe os irmãos. Tem gente que vai pregar e reclama disso, reclama daquilo, mas para reclamar do som daqui, ou a pessoa tem um ouvido muito bom, ou tem algum problema nas caixas, na fiação, porque o trabalho dos irmãos ali é maravilhoso. O meu reconhecimento e a minha gratidão a Deus pela vida dos irmãos da equipe de som. Deus abençoe vocês. 1º livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo 8, até a parte A do versículo 11, e depois apenas o versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só,
e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. O versículo de número 13 diz: e sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Glória a Deus. Podem os irmãos tomarem seus assentos e permaneçam como estão, intercedendo pelas nossas vidas em nome de Jesus. Minha gratidão ao pastor Aaron, primeiro vice-presidente e presidente em exercício da igreja. Nós todos oramos para que por pouco tempo, que o Senhor atenda o nosso clamor e logo o nosso pastor presidente esteja aqui adorando a Deus e abençoando as nossas vidas. Agradecimento também à diretoria da igreja por me dar esta oportunidade de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Irmãos, Elias, uma figura por demais importante, não somente para nós, mas especialmente para o povo de Israel. Israel sempre teve uma grande consideração pela pessoa e pela figura do profeta Elias. Não foi à toa que no Monte da Transfiguração Jesus se encontrou com Elias e com Moisés. Moisés, é claro, os nossos pastores, pastor Paulo Romano, que está aqui, nosso professor, pastor Roberto Santos, eles podem discorrer muito melhor do que eu a respeito do significado e da importância de Moisés para o povo de Israel. Porque nós sempre mencionamos Moisés dizendo que ele foi quem tirou o povo de Israel do Egito. Mas o trabalho de Deus na vida do povo de Israel através de Moisés vai muito além disso. Porque eles saíram de Israel, do Egito, melhor dizendo, como um povo escravo. E quando eles chegaram às portas de Canaã, não era mais um monte de escravos, era uma nação constituída, com um sistema judiciário estabelecido, com uma liturgia de culto, com um exército bem treinado. Eles deixaram de ser escravos e se tornaram um país, uma nação, pelo trabalho de Deus através da vida de Moisés. Então é muito longo, o próprio idioma hebraico se acredita que foi tirado a partir dos escritos de Moisés. Então nós podemos entender a importância de Moisés. E para o povo judeu, depois da figura de Moisés, a importância de Elias. E qual é a importância de Elias? É só nós lermos o texto, como nós aprendemos aqui há poucos dias atrás, quando estudamos sobre Elias e sobre Eliseu. E nós entendemos o contexto que o povo de Israel estava vivendo, a idolatria, depois que Acabe casou-se com Jezabel, e então se tornou uma coisa tão grande, tão forte, que eu me lembro que um dos nossos professores mencionou aqui, que faltou muito pouco para que a religião de Israel mudasse. Faltou muito pouco para que Israel deixasse de ser conhecido como povo de Jeová, Javé, e se tornasse o povo de Baal, do modo como Jezabel estava levando a instituir o culto a Baal. Ele tomou conta de norte a sul, de leste a oeste da nação de Israel, de maneira que o povo de Israel estava tornando-se totalmente dominado por esta religião, por este falso Deus chamado Baal. E para brecar isso, para parar isso, para se contrapor a isso, Deus levantou Elias. Elias é uma figura de uma máxima importância, porque Deus colocou ele no lugar certo, na hora certa, para enfrentar um sistema corrupto, um sistema abominável, que estava se esquecendo quem Deus era, e estava se envolvendo em práticas terríveis. Se nós formos estudar o que significava o culto a Baal, as práticas idólatras, não somente por se prostrar diante das imagens, mas o sistema de culto, a luxúria, a prostituição e todas as formas de adoração que eram terríveis, fariam corar qualquer um de nós se entrarmos nos detalhes do culto a Baal. Mas para brecar aquela imoralidade, aquela sujeira, aquela podridão espiritual, pelo zelo que Deus tinha pelo seu povo, pelo amor que Deus tinha pelo seu povo, Deus levantou Elias e colocou ele no centro da crise para dizer, pelo ministério de um homem, eu vou acabar com toda esta hipocrisia, com toda esta sujeira, com toda esta podridão. Esta foi a importância de Elias, e é por isso que o povo de Israel o admira tanto. Não é sem razão, não é sem razão,
porque Deus fez um avivamento tremendo. Aquela história do monte que nós lemos, ela é muito bonita, quando nós ouvimos falar que o fogo caiu do céu, que Deus fez, mas nós não paramos para imaginar o significado na vida espiritual do povo. O que Deus fez naquele dia foi uma mudança radical. Ele quebrou as cadeias do inferno, ele acabou com o reinado de Satanás e restituiu a glória de Deus no meio do povo de Israel. E nos dias que nós estamos vivendo, há uma necessidade de Elias como aquele. Há uma necessidade de homens e mulheres que se posicionem na presença do Senhor. Mas o texto que nós lemos, ele fala sobre a crise que Elias enfrentou. Ele fala sobre o temor que nasceu no coração de Elias. Ele fala do momento em que Elias se sentiu fragilizado, se sentiu perseguido, se sentiu cansado, se sentiu abandonado. E Deus diz que o anjo atendeu, alimentou, cuidou dele, e com a força da alimentação que ele comeu, que Deus colocou para ele, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Mas esse texto que nós lemos me chama muita atenção, porque diz que Elias não foi para o deserto, Elias não foi para a Síria, não foi para a Arábia, ele foi para o monte de Deus. Foi para lá que Elias foi, para o monte de Deus. Talvez na nossa conjectura, no nosso pensamento, nós disséssemos, ele foi para o lugar certo, ele foi aonde ele deveria estar, porque ele foi para um monte do Senhor, o Monte Horebe, aonde a sarça ardeu, aonde Deus falou com Moisés, aonde o fogo do Senhor se inflamou, onde a presença de Deus estava representada. Para lá Elias foi, ele estava no monte de Deus. Mas no monte de Deus, a Bíblia diz que Elias entrou para dentro de uma caverna. E lá ele sentiu todo o peso da tristeza, da depressão, da angústia, da amargura. Quando nós lemos o texto olhando de longe, ele estava no monte de Deus, mas se aproximássemos perto, mesmo no monte de Deus, ele achou uma fenda de uma rocha, e lá dentro ele entrou, e lá ele se escondeu. Sabe o que isso nos mostra, irmão Carlos? Que às vezes nós estamos aqui, na casa de Deus, dentro da presença do Senhor, aonde Deus está falando, aonde Deus está se manifestando, aonde Deus está fazendo maravilhas, mas no nosso íntimo nós sabemos que muitas vezes estamos dentro de uma caverna, e a tristeza, a depressão, a angústia toma conta da nossa alma. Mesmo no monte de Deus havia uma caverna onde Elias entrou, se escondeu, e lá ele estava no mais baixo degrau. Mas a Bíblia diz, o texto que nós lemos, no versículo de número 9 diz, ele entrou na caverna, mas no versículo 11 a voz de Deus para ele foi, sai para fora. No versículo 9 diz, ele entrou para a caverna, e no versículo 11 Deus lhe dá uma ordem, sai para fora. E entre a entrada dele na caverna e a ordem de Deus para que ele saísse, uma pergunta do Senhor a ele se fez, e a pergunta foi esta, o que fazes aqui, Elias? Ora, ele estava no trono, na presença de Deus, no monte do Senhor, melhor dizendo. E Deus perguntou para ele, o que você está fazendo aqui? Ele não estava no carnaval, no boteco, não. Ele estava no monte do Senhor. E a pergunta do Senhor para ele foi direta, o que você veio fazer aqui? Você está na presença do Senhor nesta noite. E o Senhor está te perguntando, aonde você está, o que você está fazendo? Por que você veio até aqui? A grande verdade é, irmãos, que Deus, naquele momento da vida de Elias, não precisava ou não tinha chamado Elias para estar ali. É bom estar no templo, é bom estar no monte, na presença, onde Deus fala. Mas Deus chamou Elias não para ele estar ali, mas para ele estar enfrentando Acabe, estar desafiando Jezabel, estar proclamando a verdade. Deus chamou Elias para que naquele momento da sua vida, ele estivesse falando a palavra de Deus e desafiando toda a estrutura da idolatria de Israel. Mas a depressão, a angústia, a tristeza fez com que Elias saísse daquele caminho e seguisse um outro caminho, que alguém até poderia dizer, mas irmão, ele está indo
para o templo, mas mesmo para estar aqui tem hora e tem momento, porque às vezes Deus te chamou para estar num outro lugar, fazendo alguma outra coisa, e você prefere dizer, não, eu vou lá, eu vou me sentar, eu vou ouvir, eu vou receber, porque é o momento de eu ficar escondido, é o momento de eu esperar um pouco, o meu ministério agora está passando por uma crise, por um momento difícil, mas ouça a voz do Espírito Santo de Deus. O que você está fazendo aqui? Se o tempo de Deus para ti é estar assentado, ouvindo, amém, assim esteja, mas talvez Deus esteja te chamando para ir a outro lugar, levar uma palavra, levar um incentivo para alguém, abençoar a vida de alguém, eu não sei, cada um de nós nesta noite deve fazer um autoexame, mas precisamos ouvir a voz de Deus nos perguntando, aonde você está, é o lugar que Deus quer que você esteja? É o lugar que Deus preparou para você? Aonde você está é o momento que Deus quer para a tua vida? Existem alguns personagens da Bíblia que quando nós olhamos para a vida dele, nós percebemos o que Deus preparou para eles. E muitas vezes, por um momento, eles saíram daquela presença. Mas graças a Deus, que Deus sempre trabalhou de alguma forma para trazê-los de volta. Sempre. Nós não podemos falar de uma palavra como essa e não pensarmos e não nos lembrarmos de Adão. Quando Deus criou Adão e preparou para Adão um lugar e um momento, aonde ele podia ter comunhão plena com Deus, aonde ele podia desfrutar da presença de Deus, aonde ele podia ter uma comunhão íntima e real com o Senhor. Durante a demais parte do dia, ele andava pelo jardim, ele andava pelas fontes, mas havia um momento e uma hora específica em que ele entrava na presença do Todo-Poderoso e Deus se encontrava com ele, falava com ele, alimentava a alma dele, alegrava o coração dele. Deus tinha hora e tinha o lugar certo, e Deus nunca faltou a este encontro, nunca. No lugar que Deus preparou para você, tenha certeza, Ele estará lá. Se você tem um lugar para você orar ao Senhor, se você tem um horário para buscar a presença do Senhor, tenha certeza, Ele nunca vai faltar a este encontro. Eu não sei se é pela manhã, como o pastor Custódio está todos os dias, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, de joelhos dobrados aqui, é lindo e admirável, um homem aos 83 anos, se eu não me engano, e está aqui sempre. 78, eu aumentei um pouquinho, não, ele está bem conservado, tá, irmão? Não deixa ele saber uma coisa dessa, mas vai saber. 78 anos de idade, todos os dias, de segunda a sexta, ele está aqui. Vocês acham que Deus não vai estar presente para receber a oração dele? Será que Deus não vai honrar? Será que Deus não vai se encontrar? Mas ele tem a hora e tem o momento dele, cada um tem o seu. Talvez você seja às 3 horas. E quando ele olhou, Adão não estava lá. E a pergunta do Senhor para ele foi esta: aonde você está, Adão? E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículos 8 e 9, que do meio das árvores Adão respondeu para ele e disse: Senhor, eu tive medo. Por que eu tive medo? Porque a tua presença, a tua glória, ela sempre foi para mim motivo de alegria, mas o pecado, a transgressão, a desobediência fez com que aquele momento tão aguardado se tornasse um momento temido. Aquele momento tão desejado agora já não tem mais aquele colorido na mente de Adão. Eu fico imaginando no decorrer da tarde, quando ele lembrava: está quase na hora, o que é que eu vou fazer? É quase o momento. E Deus chega e diz: aonde você está? Deus sabia, Deus conhecia, Deus poderia simplesmente nem ter ido lá, porque ele sabia que Adão tinha pecado, mas ele sabia também do amor que havia no seu coração. Deus não podia ficar distante daquele a quem ele tanto amava. Ele foi ao encontro de Adão e perguntou: aonde é que você está? E eu tenho certeza, meu irmão, se você parou de orar naquele horário e local que você sempre orava, tipologicamente falando, é claro, porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas naquela hora, naquele momento, Deus continua te procurando lá. Pastor, eu orava sempre às 3 horas da manhã, e o Senhor chega lá às 3 horas da manhã para se encontrar contigo, não te vê, Ele sai perguntando aonde você está, e quando Ele te encontra, mexendo no computador, no WhatsApp, na internet, Ele olha para ti e pergunta: o que você está fazendo aí, meu filho? O que você está fazendo aí? Não é esse o lugar que...
Não é aí que eu te quero, não foi aí que eu marquei um encontro contigo. Eu fico pensando, meus irmãos, o que Deus esperava de Davi. Chamou Davi para matar gigantes, para vencer batalha, e no capítulo 11 de 2 Samuel está escrito que no tempo em que os reis saíam para a guerra, e qual era a expectativa de Deus? Encontrar Davi trabalhando, lutando, vencendo, mas a Bíblia diz que no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi disse: hoje eu vou tirar uma folga, hoje eu vou descansar, porque a luta é tremenda, faz muito tempo que eu estou lutando, está muito tempo que eu estou me esforçando, eu mereço um refrigério, eu já conquistei tanto, eu já fiz tanto, está na hora de eu relaxar um pouquinho, deixa os outros trabalharem por mim, deixa os outros lutarem por mim. O mais interessante, irmãos, é que Davi de madrugada levantava para cantar, de madrugada ele levantava para orar, mas o texto diz que à tarde Davi se acordou. Observem o texto, a Bíblia diz que à tarde ele se levantou, ele estava deitado até a tarde, ocioso, despreocupado, e de repente ele se levantou, e ele caiu. Ele se levantou para cair, ele se levantou para ser derrubado, mas eu glorifico o nome do Senhor, porque ele confrontou a Adão quando estava no jardim, mas ele também confrontou a Davi. Ele levantou Natã, para que Natã fosse até onde Davi estava, e dissesse a ele: rei, eu tenho uma mensagem de Deus para ti. E eu vou dizer aos irmãos, era muito fácil alguém chegar para Davi e dizer: eu tenho uma mensagem de Deus para ti, Deus está te agradando de ti, você está derrubando gigante, vai derrubar um gigante maior ainda. Mas se levantar e ir até onde Deus mandou, para encontrar um homem como Davi era, e dizer para ele: Deus manda dizer que tu é pecador, que tu errou, que tu está no lugar errado, que tu está agindo de um modo errado, isso precisa muito mais do que coragem, precisa unção de Deus e ousadia do Espírito Santo. Eu glorifico a Deus pela vida de Natã, porque se não fosse ele, a história de Davi poderia ser muito diferente do que ela é contada, poderia ser muito diferente, mas ele teve a coragem de se levantar, não para elogiar, não para entregar uma mensagem dizendo: eis que Deus é contigo e tudo o que você fizer vai prosperar, mas ele se levantou para dizer: Deus manda dizer que o teu caminho não é reto diante dele, e ele quer que você mude, que você conserte, que você volte a ser quem você era foi, porque você escolheu o caminho errado, você saiu da presença de Deus, não é aí que Deus te quer. Ore, irmãos, para que Deus continue levantando profetas assim. Ore para que Deus continue levantando pregadores assim, porque enquanto você tiver homens e mulheres que apenas te elogiem, te bajule, talvez você continue caminhando no caminho errado, mas quando Deus levantar alguém com coragem e falar a palavra dele para você, é uma oportunidade de você voltar à presença do Senhor e entrar no caminho que Deus preparou para a tua vida. Eu fico lembrando de Jonas. Todos nós conhecemos a história de Jonas. Privilégio de ser profeta. É tão raro um profeta da Galileia se levantar, que até há uma falha teológica de um fariseu de chegar e dizer assim: examina e verás que nunca se levantou o profeta da Galileia. Jonas era da Galileia. Para vocês verem como é raro se levantar um profeta da Galileia. Era raro, não é que nunca se levantou, mas era raro. Jonas era da Galileia, de Anatote, perto de Samaria. Já falamos sobre isso aqui alguns dias atrás. Meus irmãos, Jonas recebeu uma mensagem, e Deus traçou para ele um caminho: você vai sair daqui, você vai para lá, e lá você vai entregar a mensagem que eu te dei, você vai entregar a palavra que eu coloquei na tua boca. Mas Jonas decidiu que ia seguir um outro rumo, decidiu que ia seguir um outro caminho, e a Bíblia diz que ele desceu uma queda vertiginosa, tanto que no livro de Jonas, do capítulo 1, do versículo 1 ao 5, a Bíblia fala que por 3 vezes a expressão Jonas desceu. Desceu até Jope, desceu até o navio, e no navio o porão, mas eu glorifico ao nome do Senhor, porque se precisar levantar um ímpio, Deus levanta. Deus mandou o capitão do navio ir até lá, sacudir Jonas e perguntar: o que você está fazendo aqui? O que fazes aqui? Quem tu és?
Qual é a tua nacionalidade? Qual é a tua identidade? Aleluia! Ele foi sacudido por um ímpio. E isso não é desmérito, porque é graça e misericórdia de Deus. Eu já falei aqui uma vez que Deus usou um desviado para me buscar quando eu também estava desviado. Quando eu estava dentro de um bailão, tocando trompete, fazendo pezinho, atrás do lado de uma caixinha de som, Deus mandou um jovem lá para me olhar, e quando ele olhava para mim, eu olhava para ele, eu fui me escondendo para o cantinho, para a sombra da caixa, mas não teve jeito, no meio do intervalo ele foi atrás de mim para dizer, eu tinha que ver se era o Senhor mesmo, porque eu tinha sido líder dele, quando eu tinha 14 anos, e ele era mais velho do que eu, mas eu era o líder dele na mocidade da igreja, e ele chegou para mim e disse, eu não consigo acreditar que é o Senhor que eu estou vendo aqui, poderia ver qualquer um, mas tu aqui, eu não consigo, não combina com o local, com o momento, com a hora. Deus usou aquele jovem para me sacudir e me arrancar de lá e me trazer novamente para o caminho que Ele traçou para a minha vida. Meu Deus. E eu fico lembrando, porque o nosso horário já está encerrando, mas eu preciso lembrar também do filho pródigo. Filho pródigo. Tinha um lugar para ele na casa do pai. Tinha um lugar para ele na mesa do pai. Tinha uma cama quente para ele na casa do pai. Mas ele decidiu que aquele não era o melhor lugar para ele. E ele saiu para uma terra longínqua. Mas eu glorifico o nome do Senhor. Deus não mandou ninguém falar com ele. Deus falou direto na sua consciência. Porque a Bíblia diz que ele um dia caiu em si. Um dia a ficha caiu, ele olhou em volta e disse, o que é isso? Aonde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho pai, eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho tudo. Por que eu cheguei a este ponto? A consciência dele perguntou para ele mesmo, o que você está fazendo aqui? Porque é muito melhor, irmãos, nós sermos confrontados por Deus, do que chegar no fim da vida e descobrirmos que a presença do Senhor já não está mais conosco. E quando eu falo isso é porque eu me reporto a Sansão. A Bíblia diz que quando Deus falou com a mulher, com a mãe de Sansão antes dele nascer, ele disse, este menino está separado, está escolhido, está destinado a ser um dos libertadores de Israel. A expectativa de Deus era procurar Sansão e encontrar Sansão na frente da batalha, chamando o povo para a guerra, chamando o povo para a luta, chamando o povo para lutar e para vencer. Me perdoem a franqueza, mas todas as vezes que Deus procurava Sansão, Sansão estava na cama de uma mulher, e quase sempre de uma mulher diferente da outra. Era uma posição de liderança que Deus tinha preparado para ele. Mas na hora da guerra, na hora da batalha, na hora do desafio, ele tinha sido seduzido pelos seus olhos. Não podia enxergar, que tinha que ir atrás. Às vezes nós lemos e pensamos que crueldade dos inimigos que arrancaram os olhos de Sansão. Doeu, ficou sequela, ficou marca. Mas aquilo que nós pensamos que seja crueldade, talvez tenha sido livramento. Porque se os seus olhos pecarem, não é literal, nós tomamos como uma ilustração, mas Jesus disse, se teus olhos pecarem, arranca-os. Nós não vamos arrancar os olhos, literalmente falando. Mas Sansão, para poder voltar para o caminho, para a posição, para a direção de Deus, teve os seus olhos arrancados. E somente na hora da sua morte, ele conseguiu cumprir o propósito que Deus tinha para a sua vida. E é por isso que nesta noite o Espírito Santo me deu uma mensagem simples, muito objetiva, mas que Ele quer falar forte no coração de cada um de nós. A pergunta dele para Elias foi essa: o que fazes aí, Elias? Como quem diz, não é este o lugar que eu preparei para ti.
O lugar para ti não é escondido, não é encolhido, não é se lamentando. O lugar para ti é de cabeça erguida, é guerreando, é fazendo a minha obra, é dominando, é vencendo, é mostrando que eu sou Deus. O plano que eu tracei para a tua vida é um plano de vitória, é um plano de ousadia, é um plano de conquista, é um plano de bênção. Me ouça, você que está na internet nessa noite. Eu não sei em que ponto está a tua vida, mas Deus tem planos lindos para você. O que você está fazendo aí onde você está? Saia, volte, acredite que Deus vai realizar o que Ele prometeu na tua vida. Acredite que Deus vai te colocar na posição que Ele preparou para ti. Que posição é essa, pastor? É aquela de Efésios 2, Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E eu te profetizo nesta noite, talvez você diga, pastor, eu estou naquilo que sobrou para mim, não tem mais nada. Não pense assim. Pastor, não há nenhuma outra expectativa, eu tenho que me contentar com isso. Não aceite. Lembre-te das promessas de Deus na tua vida. Lembra-te daquilo que Deus já te deu, do modo como Deus já te usou. Lembra da família abençoada que Ele te deu. Aonde é que você está? Quando você sai, deixa tua esposa, deixa teus filhos em casa e começa a caminhar errante pelas ruas, o Espírito Santo de Deus está dizendo: o que fazes aí? Não é aí o teu lugar. Volta para a tua casa, volta para a tua igreja, volta para o teu emprego, volta para o teu trabalho, volta para a tua escola, volta para o centro da presença de Deus, da vontade de Deus na tua vida. Pastor, eu estou dentro da igreja. Elias estava no monte de Deus, mas encolhido em uma caverna. Por isso, a mensagem não é apenas para os que estão lá fora, mas é para nós que estamos aqui dentro. O que fazes aí? Não é apenas estar aí, mas é o que fazes aí. Você está cumprindo o propósito que Deus tem para a tua vida? Você está alcançando o que Deus projetou para ti? Você está realizando o que Deus quer que você realize? Se você está andando para trás, se você está caminhando para trás, se você sente que a tua vida espiritual está indo ladeira abaixo, se você sente que as tuas finanças estão se quebrando, se você sente que a tua família está se desintegrando, eu ouso dizer a você, você não está ainda na posição que Deus preparou para a tua vida. Não estou te julgando e dizendo que a culpa é tua. O que eu estou dizendo é que isto é um momento, isto é uma fase, mas Deus vai trabalhar na tua vida. Deus vai trabalhar na tua vida e Ele vai te colocar na posição certa, e o nome dEle permanecerá sendo glorificado na tua vida, em nome de Jesus. O Senhor me dá licença de orar, pastor? Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé juntamente comigo nesta noite. Eu quero encerrar dizendo que Adão foi confrontado pelo próprio Deus, Davi foi confrontado por Natã, Jonas foi confrontado pelo capitão do navio, o filho pródigo foi confrontado pela sua própria consciência, e nós nesta noite estamos sendo confrontados pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. E a pergunta ainda é esta: o que fazes aqui? Você, meu irmão, meu amigo, que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, o que você faz neste mundo? O que você faz nessa vida longe de Deus? Por que você ainda insiste em permanecer longe do projeto que Deus tem na tua vida? Por que você ainda resiste à voz do Espírito Santo de Deus te chamando? Deus quer te transformar, Deus quer te libertar, Deus quer te restaurar. O que fazes aí nesta situação de depressão, de angústia, de tristeza? Não permaneça mais nesta situação. Aceite e receba a bênção que Deus tem para a tua vida. Você que é crente ou foi cristão e está afastado da presença do Senhor, quando você sai para as reuniões com os teus amigos, você se sente deslocado. Quando você se assenta nesse lugar, você sabe que aí não é o teu lugar.
Quando você frequenta esse lugar, você sabe que não é aí. O que você ainda faz aí? Por que você ainda está aí? Nesta noite, venha para o centro da vontade de Deus. Nesta noite, volte à presença de Deus Todo-Poderoso. Você que abandonou o teu ministério, você que largou o teu trabalho, você que parou de estudar, você que largou a tua família por uma aventura qualquer, o que fazes aí? Nesta noite o Espírito Santo de Deus te convida, venha para o centro da vontade de Deus, porque Elias não saiu dali para ser esquecido e obscurecido. O Espírito Santo tirou ele daquele lugar e mandou ele para realizar obra, mandou ele para influenciar pessoas, mandou ele para realizar grandes coisas. É isso que Deus tem para você. Quem quer orar comigo nesta noite? Tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e gostaria de voltar para os braços de Jesus nesta noite? Talvez você diga: pastor, eu vim na igreja hoje só para visitar, só para acompanhar alguém. Não, você veio aqui esta noite porque o Espírito Santo te chama, Rabai. Oh, Necanto, você veio aqui esta noite porque Deus queria falar contigo. Quer restaurar a tua vida, quer restaurar a tua família, quer te levantar mais uma vez. Quem quer tomar uma decisão com Jesus? Quem quer voltar para os braços do Senhor nesta noite? Aleluia. Agora sim, você, meu irmão, minha irmã, que quiser, levante a sua mão direita para o céu juntamente comigo e ore comigo nesta noite. Pai Celestial, eu quero louvar e glorificar o teu nome pela boa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nesta noite externas, e nos afastamos daquilo que o Senhor projetou para nós. A tristeza muitas vezes, a depressão, a angústia, são tantos os motivos que muitas vezes nos afastam daquele lugar de comunhão, daquele lugar de vitória, daquele lugar de liderança, daquele lugar de proclamação da palavra. Mas nesta noite nós queremos dizer-te, Senhor, que o nosso desejo é voltar a ter aquele momento, aquela hora, aquele instante, aquela vida no altar, aquela presença gloriosa. Jesus, nós rejeitamos tudo que nos afasta de Ti. Jesus, nós rejeitamos tudo aquilo que nos tira da Tua vontade, e nós te pedimos: nos ajuda, nos fortalece, nos enche de graça, de unção, de poder do céu, para que nada nem ninguém nos afaste da Tua presença, mas que nós possamos nos voltar para Ti nesta hora, com o coração quebrantado. Aste canto mandare manjesti picai na mandaron de mandarai riclantoron te le manda li basta li fendi conte mandare bashai. Que não precisemos chegar ao ponto de ter algo tão grave como Sansão teve, os seus olhos arrancados, perder alguma coisa, sentir alguma dor. Não, Senhor, mas que nós hoje consigamos nos voltar para Ti, nos enquadrar na Tua vontade, porque eu sei que dentro dela o Senhor vai nos abençoar, vai nos fortalecer, vai nos levantar, e o Teu nome permanecerá sendo glorificado em nossas vidas. Assim eu oro e assim eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Amanda canto romana. Vamos nos colocar em pé para agradecer a Deus por este culto, pelo que Deus falou conosco. Ainda há tempo de você que foi questionado por essa pergunta: